Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Lícios e estamos novamente aqui para mais um Papo de Marido. O assunto de hoje é bem polêmico e é de interesse nacional. Nós vamos tratar o seguinte: por que vão bloquear a internet da minha casa? Hoje quem está com a gente é o Laércio Azevedo. Ele é mestre em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é uma pessoa com mais de 25 anos de experiência em empresas do segmento de telecomunicações, petroquímica, energia, e vai estar nos auxiliando, explicando algumas situações, tirando algumas dúvidas da gente. Laércio, em primeiro lugar, aceite os agradecimentos do canal e você dispor aí o seu tempo. Obrigado em nos atender. Olá Marcelo, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar no teu canal Papo de Marido. Hoje vamos falar aí sobre a banda larga residencial, a mudança na comercialização dessa banda larga. Eu vou trazer informações atualizadas para o seu público, então eles podem ter a certeza aí que as melhores informações estarão aqui no seu canal. Bom, vamos iniciar a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Você consegue nos explicar de uma maneira simples como que funciona o serviço de banda larga hoje no Brasil e como as operadoras pretendem implementá-lo? E que atualmente o cliente contrata uma banda larga para a casa dele, ele só contrata velocidade, 15 MB, 30 MB, 50 MB de velocidade ou 100 megas, enfim. Mas ele não tem um limite de dados, um limite de uso, não existe uma franquia associada. O que as empresas de telecomunicação elas estão propondo mudar é exatamente isso, ela associar um pacote de dados, semelhante ao que se tem hoje na telefonia de celular, quando você compra um pacote de internet. Então o cliente teria uma velocidade e ligado a essa velocidade também teria um pacote máximo de dados que ele poderia utilizar. Vamos imaginar um pacote de 15 MB, ele teria 20 GB de dados para poder utilizar e aumentando a velocidade aumentaria esse pacote de dados, por exemplo, 30 mega de velocidade, teria um pacote, por exemplo, de 40 GB de dados. Basicamente, essa seria, então, a mudança que as operadoras estão propondo. Associar um pacote de dados junto com a velocidade que é contratada pelo cliente. Que tipo de mudança essas medidas trarão para as pessoas físicas, para as pequenas empresas e até mesmo para as pessoas que trabalham em casa e têm que utilizar a internet? O impacto, Marcelo, é exatamente esse. Hoje o cliente compra um pacote de internet, não tem limite nenhum de uso, ele pode usar à vontade o mês inteiro. Se esse novo modelo for autorizado, o que vai acontecer é que esse cliente vai navegar durante o mês, quando esse pacote de dados dele acabar, ele vai ter a velocidade reduzida, a opção dele vai ser continuar com a internet lenta na casa dele, ou comprar um pacote de dados adicional ou mudar para um plano de internet mais caro para que ele tenha uma franquia de dados maior. O impacto prático no dia a dia das pessoas é uma pessoa que, por exemplo, assiste vídeos pela internet, seja YouTube, Netflix, ele provavelmente teria então a sua franquia estourada rapidamente, porque vídeo consome muito a parte de dados, e ele então na metade do mês talvez tivesse que comprar um pacote adicional. Para uma pessoa, por exemplo, que faz uma faculdade à distância, que faz ali uma videoaula, ele também poderia ser impactado porque essa franquia de dados dele poderia acabar antes do término do mês, forçando com que essa pessoa tivesse que comprar também pacotes adicionais. Vamos pegar um microempresário, ele que hoje recebe informações, recebe e-mail, recebe arquivos pela internet, esse empresário também teria que comprar um pacote de dados maior, do contrário ele poderia ficar com o seu negócio parado, porque ele não poderia enviar nem receber as informações na velocidade que o negócio dele necessita. Hoje, por exemplo, nós temos vários estabelecimentos comerciais, como cafés e restaurantes, que oferecem como cortesia aos clientes a internet gratuita. É muito provável que num cenário em que a internet tenha limites, esses estabelecimentos deixem de oferecer essa cortesia para o cliente, que para eles era um diferencial de serviço, mas é aí que passa a ser bastante oneroso, né? Então temos impactos bastante significativos no dia a dia das pessoas, porque elas basicamente vão pagar mais caro para continuar utilizando o mesmo serviço. Bom, você falou que o maior impacto é quanto à velocidade da internet. Dá para você explicar melhor o que acontece quando a pessoa consumir
essa franquia de dados? Sim, eu vou explicar fazendo uma analogia ao fornecimento de água. Quando você recebe água na sua casa com fornecimento normal, a água sai nas suas torneiras com bastante pressão. Você pode abrir uma, duas, três torneiras na sua casa que não tem impacto nenhum. A água sempre sai com bastante pressão. O que acontece quando você recebe pouca água, existe algum problema nesse serviço, você tem uma pressão baixa da água e faz com que saia pouca água na sua torneira. Se você abre duas ou três torneiras, é bem provável que não saia água ou saia pouquíssima água em cada uma das torneiras. A velocidade da internet será semelhante. Enquanto você estiver utilizando a sua franquia de dados, você vai receber na velocidade correta. Mas quando terminar a sua franquia de dados, vai baixar esta velocidade, ou seja, é como se tivesse reduzido a pressão da água que você recebe da sua casa. Então, você vai receber com menos velocidade e vai fazer com que a sua navegação seja lenta. Se você tiver múltiplos equipamentos na sua casa acessando a internet, esses equipamentos também vão funcionar de uma maneira muito lenta. Como todos eles compartilham a mesma velocidade e a mesma franquia de dados, fará com que você não consiga navegar na realidade em nenhum dos seus equipamentos. Como a Anatel se coloca diante desse assunto? Bom, a Anatel, ao longo desses últimos 7, 8 dias, ela já deu vários posicionamentos diferentes sobre esse tema. Inicialmente ela disse que era legal essa mudança, porque estava prevista em contrato em algumas operadoras desde 2004. Houve já uma reação imediata das pessoas reclamando, né, dessa alteração. O próprio presidente da Anatel disse que via essa alteração com naturalidade. Depois culparam as pessoas que jogam online, porque eles, em tese, consumiriam uma grande quantidade de dados, o que não é correto. Se a gente olhar o comparativo feito pelo site Olhar Digital, em que ele viu o consumo de internet por tipo de acesso, eles constataram que o acesso que mais consome dados é exatamente acessos para vídeos, seja, por exemplo, o Netflix ou para o YouTube, né? Então, os outros tipos de acesso têm um consumo menor de dados, então logo os gamers não seriam os culpados disso daí. Seguindo a isso, houve uma reação popular ainda mais contundente. A Anatel então se posicionou dizendo que iria suspender essa mudança por mais ou menos uns 90 dias, até que as empresas de telecomunicação tivessem tempo para disponibilizar sistemas para que os clientes pudessem acompanhar o consumo e também haverem explicações comerciais sobre como é que ocorreria essa mudança de dados. Pois bem, a população continuou pressionando, ela continuou reclamando. Mais recentemente, a última versão da Anatel é de que ela suspendeu por tempo indefinido essa alteração, para que haja um estudo dentro da Anatel para verificar a melhor forma de se fazer essa cobrança, se é que vai se fazer essa mudança, né? Eu quero aqui destacar o seguinte, que o que determina os direitos e deveres ali das empresas de telecomunicação e dos consumidores está previsto no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele prevê dois pontos bastante importantes. O primeiro é a neutralidade da rede, ou seja, nenhuma empresa de telecomunicação pode cobrar mais caro por um tipo de acesso. Por exemplo, uma empresa não poderia cobrar mais caro de um cliente por ele acessar o Netflix ou por ele ouvir música pela internet ou por usar o WhatsApp. Da mesma maneira, o Marco Civil da Internet ele proíbe que as empresas de telecomunicação interrompam completamente o acesso de internet do cliente, mesmo que um pacote de dados dele esteja já esgotado. Então isso até aconteceu no ano passado, em que as empresas de celular começaram a bloquear o acesso à internet, porque depois do encerramento da franquia de dados, houve uma grande reação popular, os órgãos de defesa do consumidor entraram com algumas ações e isso voltou atrás, exatamente voltou atrás baseado no que está previsto pelo Marco Civil da Internet. Então eu diria que para os seus assinantes do seu canal, para eles estarem bem atentos sobre o que está previsto no Marco Civil da Internet, dar uma lida lá, porque todos os seus direitos estão previstos lá. Aqui podemos atribuir essa mudança no gênero, na forma de cobrança dessa banda larga.
A mudança nessa forma de comercialização está associado à necessidade das empresas de telecomunicação de aumentar as suas receitas, né? Elas precisam aumentar o faturamento deles. No ano passado, eles tentaram uma investida um pouco diferente, que foi atacar empresas de serviços de internet, como o Netflix e o próprio WhatsApp, acusando eles de serviços piratas ou que não pagavam impostos, que, enfim, geravam uma série de prejuízos para o governo, nem arrecadação de impostos, mas meio que essa ação não teve muito efeito. Então, eles tentaram agora uma coisa nova, que é tentar colocar esse aumento de geração de receita, fazendo com que um cliente que hoje paga seu serviço de banda larga, ele pague mais caro para receber exatamente o mesmo serviço, porque, como eu já falei anteriormente, essa mudança não está trazendo nenhum benefício, não traz nenhuma melhoria no nível de serviço que é oferecido hoje, né? Bom, então não é errado chegarmos à conclusão de que as operadoras só estão fazendo isso única e exclusivamente para aumentar o faturamento. Não tem nada a ver com alguma alteração, alguma melhoria na qualidade do serviço, é isso? Então, Marcelo, é isso. As empresas de telecomunicação precisam de aumentar o faturamento dela, precisam aumentar a geração de receita. E como fazer isso, né? Elas, de certa maneira, tiveram um erro de planejamento estratégico, porque elas, desde a privatização, final dos anos 90, até hoje vendem praticamente os mesmos serviços, né? Serviço de telefonia fixa residencial, serviços de banda larga, além dos serviços para empresas, né? Se você olhar como serviço inteligente que uma empresa de telecom vende, ela vende caixa postal, transferência de chamada em espera, são serviços bastante elementares para o que a gente está falando em tecnologia para século XXI. Elas tentaram ir para novos negócios, que foi a compra das empresas de telefonia celular, e também partiram para a compra das empresas de TV por assinatura. O que acontece é o seguinte, né? O modelo de comercialização, se a gente pegar como exemplo a TV por assinatura, continua bastante ultrapassado, né? Porque as pessoas são obrigadas a comprar um pacote que tem lá um conjunto grande de canais, vai pagar mais de R$ 300 por mês para ter isso, para assistir o canal na hora que a empresa decidir passar ele na TV. O que o cliente busca hoje é conveniência, ele busca ter o produto na mão dele, ali o serviço, na hora que ele quiser, no dispositivo que ele tem à mão, no telefone, no tablet, no laptop, e pagando por um preço pequeno. Então, hoje você tem uma empresa Netflix que oferece aí um pacote de TV, pagando R$ 20 por mês, em que a pessoa pode assistir na hora que quiser, dá pausa, assiste depois, enfim, é bastante flexível. As empresas de telecom não têm nenhum tipo de serviço desse tipo, agora está bastante em cima para poder fazer a criação desse. Então, eles, talvez como medida imediata, eles viram que se eu cobrar um pouco mais dos mesmos clientes que eu tenho, eu já consigo ter um aumento de receita. Sempre pensa o seguinte, uma empresa de telecom que tenha 20 milhões de assinantes ou 20 milhões de clientes, se ele aumentar R$ 1 na conta de cada cliente desse, são 20 milhões a mais de receita que entra para essas empresas. Então faz uma grande diferença até R$ 1 que entra a mais ou a menos para essas empresas. Agora, não me parece que esse seja o caminho correto que eles deveriam estar seguindo, né? Eles deveriam estar buscando atualizar o conjunto de serviços que eles oferecem, alinhados à necessidade desse público, que é um público que quer conveniência por um preço bastante justo, né? Ok. E o que as pessoas que não concordam com esse tipo de cobrança devem fazer? Devem procurar quem? Como reclamar? As pessoas que se sentem prejudicadas, elas podem fazer algumas coisas. Podem assinar as petições que estão circulando pela internet, no site Avaz. Existe uma petição que já tem mais de 1.600.000 assinaturas. No site Proteste tem uma outra petição com mais de 160.000 assinaturas. Então, quem é contra esse limite na franquia de dados pode assinar todas essas petições que estão circulando pela internet. Uma outra maneira também é fazer parte dos grupos de rede social, como, por exemplo, no Facebook tem o Movimento pela Internet Sem Limite, em que eles têm mais de 400.000 associados e eles divulgam uma série de mensagens de protesto contra essas mudanças. É importante sempre ressaltar
que as pessoas devem buscar meios de protestar que sejam meios legais e que não façam uso de nenhum tipo de violência, né? Vamos sim buscar os nossos direitos, mas sempre de maneira republicana, para que possamos ser ouvidos pela Anatel e bem como pelos legisladores. Bom, a última pergunta que eu quero fazer é a seguinte: as empresas nos vendem um serviço e elas garantem de 10 a 20% a entrega desse serviço. Só que, mais uma vez, a gente vai ter que pagar 100% da ineficiência administrativa da empresa? É isso? É exatamente isso, Marcelo. As empresas de telecomunicação não garantem um nível de serviço satisfatório, né, como você mesmo colocou, garante 10 a 20% da velocidade e fazem com que o cliente pague integralmente esse serviço. Além de, é claro, existem muitas interrupções. Existem locais que às vezes ficam 2, 3, 4, 5 dias com interrupção de sinal, ou até mesmo uma falha constante, né, nesse sinal. Esse sinal oscila muito. Então, a gente tem um nível de serviço muito baixo oferecido pelas empresas de telecomunicação, de uma maneira geral, e sempre uma conta bastante elevada, né? Um serviço de banda larga não é barato. E agora, com essa tentativa de incremento de receita, o que as empresas estão fazendo novamente é: eu não melhoro em nada esse serviço, eu não melhoro em nada esse seu sinal, mas você vai pagar um pouco mais por isso sim. Realmente é uma conta bastante injusta. Lércio, mais uma vez, obrigado aí por você ter nos dado essa chance de aprender um pouquinho mais a respeito da situação. Obrigado por ter compartilhado aí o conhecimento e o tempo. E abro aqui um pedaço, um espaço para que você faça suas considerações finais, por favor. Quero agradecer novamente, Marcelo, pela oportunidade de ter estado aqui no seu canal. Quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo por ter estado conosco e também me coloco à disposição para responder caso exista alguma dúvida, algum ponto que precise ser mais desenvolvido. Você encaminha aí como pergunta aí no canal do Marcelo e nós estaremos seguramente respondendo, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Bom, pessoal, esse foi mais um Papo de Marido, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aqui embaixo, isso é muito importante pra gente, inscrevam-se no canal e até a próxima. Obrigado.